Agora a gente vai dar sequência à nossa programação com a palestra da professora Luísa Maria Sarmento Soares, né? A professora vai dar a palestra com o título Rio Doce, para onde ele corre? A professora Luísa é mestre em zoologia pelo Museu Nacional e doutora em zoologia pela USP. A professora Luísa é docente no programa de pós-graduação em biologia animal da UFES. Ela coordena o projeto Distribuição e Endemismo de Peixes de Água Doce na Mata Atlântica, é líder do grupo Biota Aquática e pesquisadora no Instituto Novos Riachos. Luísa também é membro do grupo de assessoramento técnico do Plano de Ação Nacional para a Preservação de Peixes e Crustáceos e organizadora do coletivo Córrego da Tiririca. Professora, está aqui com a gente? Oi, professora Luísa. Vamos esperar um momentinho, a professora entrar em contato aqui. Estamos esperando mais um pouquinho, a professora está entrando. Edu, eu não vou contar a piada porque é arriscado de ser muito ruim, então eu prefiro poupar vocês disso, tá? Olá, professora. Bom dia. Tudo bem? Seu microfone está mutado, tá? Foi. Veio o áudio. Tudo bem, professora? Bom dia. Ricieli, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la também. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite e aceitar dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Não sei se você viu, mas só que eu te apresentei já, não sei se você estava presente na sala. Não, eu estava abrindo. Mas eu já fiz a sua apresentação aqui e eu te passo a palavra para a palestra. Nós estamos muito ansiosos para ouvir suas palavras, tá bom? Então, fique à vontade. A palavra está com você. Tá bom. Obrigada, professora. Obrigada a você, Ricieli. Eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade de poder estar aqui hoje, né? E da gente poder conversar um pouquinho aqui sobre o Rio Doce. Agradeço a organização do evento pela essa oportunidade e acho que é um momento muito oportuno a gente falar sobre o Rio Doce. Já vai completar 5 anos da tragédia, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aí. Está aparecendo para vocês a tela? Está compartilhada, professora. Se eu colocar em tela inteira, para a gente visualizar melhor. Tá? Pois é, eu estou tentando aqui, botar a tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Vai abrir a tela inteira. Vamos lá. Apareceu. Então, meu nome é Luísa, eu sou zoóloga, eu sou pesquisadora pelo Instituto Nossos Riachos, uma ONG com foco em meio ambiente e equidade social, e essa ONG é sediada em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu também atuo como professora pela UFES do Programa de Biologia Animal.
Então, um bom dia a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre o Rio Doce, o Rio Agridoce. Vamos lá. Bom, o Carlos Drummond de Andrade, ele foi um visionário, né, ao conceber a sua poesia Lira Itabirana, onde ele diz que o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Então, muito antes de ter o derramamento da lama, o cenário ainda não era muito animador, né? Então, ele já tinha essa previsão de que a coisa não ia bem no Rio, né? Então, a gente tem aí a bacia do Rio Doce, e a gente sabe, e o Rio Doce é o lar de... Ai, puxa vida. Deixa eu voltar. É o lar de uma quantidade muito grande de pessoas, de milhões, e é uma área... Por que ele não volta? Ah, tudo bem, não tem problema. Ele foi visto pela primeira vez pelos naturalistas viajantes, foi relatado como um rio de alta energia, difícil de transpor e com a população indígena muito numerosa. A dificuldade de transposição e de navegabilidade através do Vale do Rio Doce foi proposital para proteger os recursos minerais das suas cabeceiras, ouro, diamantes e vários minérios, para que essa rota do ouro passasse na direção rumo a Paraty, o porto de Paraty, no Rio de Janeiro. Então, quanto mais selvagem ficasse o Rio Doce, melhor, porque não ia ter contrabando, não tinha condições de navegabilidade para poder atravessar o seu canal central. Então, o Rio Doce ele ficou sendo uma cortina fechada. Mas, no século XX, essa cortina se abriu e o rio passou a ser um rio utilitário. A utilidade da bacia do Rio Doce foi colocada em voga. Nas nascentes do Rio Doce, elas estão localizadas na Serra do Espinhaço, e, como a gente sabe, é uma região rica em diversos minerais de alto valor, né? Então, já foi extraído o ouro da bacia e agora ela está como uma parte do quadrilátero ferrífero, que é uma região entre as bacias do Rio Doce e do São Francisco, muito rica em minério de ferro. Então, o Rio Doce conta hoje com mais de 80 barragens de mineração. Essas mais de 80 barragens incluem barragens de rejeitos, a gente inclui também barragens também para geração de energia elétrica, barragens de contenção. Então, o Rio Doce é um rio utilitário. Além da riqueza mineral, também o uso para pecuária, café. Agora, no Baixo Vale também está chegando o eucalipto. Então, todo o Vale do Rio Doce é um rio útil. No século XXI, ele estava sendo visto como um rio de grande utilidade. E pouco se dava atenção a questões relacionadas ao meio ambiente. Ai, peraí, e trancou, só um pouquinho. Vou compartilhar novamente.
Só um pouquinho, já vai. Bom, então o rio de tanta beleza como o Rio Doce, onde a grande parte da bacia está no estado de Minas Gerais e só o terço inferior está no estado do Espírito Santo, a gente tem uma questão aí para pensar no Rio Doce. Então, chegou a tragédia. A tragédia aconteceu em 5 de novembro de 2015, aproximadamente há 5 anos atrás. Então, a gente teve 19 pessoas morreram em decorrência da tragédia, além das vidas humanas, 14 toneladas de peixes e a pluma da lama que foi sendo carreada pela calha principal, depois, e o Rio do Carmo se encontrou com o Rio Gualacho do Norte e atingiu a calha do Rio Doce, demorou 17 dias para que essa pluma alcançasse o oceano. A dor sobre o Rio Doce, ela foi retratada no clipe musical Cacimba de Mágoa, organizado pelo Instituto Últimos Refúgios. Então, eu deixei aí o link, quem tiver interesse de assistir a música do Fala Mansa e Gabriel Pensador. E o Rio Doce, então, após o rompimento, ele foi percorrido por um mar de lama, onde visualmente a gente percebeu a destruição dos ambientes aquáticos, de tudo. Foi um desastre de grandes proporções, como a gente vê aí em Linhares, né? A pacata e tranquila Linhares, ou em Regência, né? Na praia de Regência, né? Local de pescadores, de veraneio, ou vermelha. Os visitantes desapareceram. Local de desova de tartarugas em comboios, da altura de Regência, também foi bastante vítima dessa pluma. Então, e a vista aérea da pluma do Rio Doce, ela se concentrou mais ali na altura do município de Regência, mas por áreas de projeção dessa lama, ela alcançou, inclusive, o arquipélago dos Abrolhos, causando danos à vida marinha, inclusive aos corais também, e foram atingidos pela lama. As notícias sobre o Rio Doce, elas percorreram o mundo. Todos os principais jornais noticiaram a tragédia do Rio Doce. Foi uma tragédia de grandes proporções, até então a maior em termos de volume de água, de rejeitos vazado durante um rompimento de barragem. O maior acidente, maior tragédia ambiental com rejeitos do planeta. Então, não é pouca coisa. A tragédia, inclusive, foi retratada em filme, O Amigo do Rei, que retrata os bastidores da política, das negociações e do descaso em relação ao meio ambiente. Quem quiser assistir também, está aí o link disponível. Tá? Então, dá para perceber, e foi tão grande e
ficou muito... Nós ficamos no painel como um grande acidente de proporções inimagináveis. Então, aconteceu a tragédia. E quem foram os mais atingidos? A gente teve 600 quilômetros de rastro de destruição. A gente teve desde os pescadores artesanais, aos empresários locais, comerciários, proprietários de terra, marisqueiros, pessoal ligado à área de turismo, né? As comunidades indígenas, comunidades quilombolas, povos tradicionais, e a população de uma maneira geral, que vive nas cidades ribeirinhas do Rio Doce e foram vitimadas pela lama e foi soterrando as histórias. O que acontece, nós mesmos ajudamos a fazer, reunir grande quantidade de água para poder levar para Colatina, e Colatina ficou sem água, as pessoas não tinham água para beber, e Colatina é uma cidade grande do Vale do Rio Doce, e ficou totalmente refém dessa questão da lama. Nós estávamos no Espírito Santo e todos apavorados. A lama está chegando, a lama está chegando. Quando chegou, foi algo assustador. Existem até relatos de que a febre amarela silvestre se alastrou aproximadamente um ano depois do derramamento da lama, possa ter consequências também do desequilíbrio ambiental, que era um patógeno silvestre dentro da mata e, de repente, contaminou uma população grande de macacos. Existe uma pesquisadora da Fiocruz e defende essa possibilidade, a pesquisadora Márcia Chame, de que a febre amarela silvestre tenha sido agravada por conta da situação da lama do Rio Doce. Então, não é pouca coisa que aconteceu. Aqui o percurso, desde o complexo de mineração de Germano, lá em Mariana, no município de Mariana, e aí onde estava localizada a barragem. Ela entrou e boa parte dessa lama ela ficou represada na UHE antiga, UHE Candonga, hoje ela recebe esse nome, UHE Risoleta Neves. Então, a barragem, ela segurou, segundo se calcula, cerca de 80% dos rejeitos. E o resto dos rejeitos desceu vale abaixo até chegar em Regência. Então, aqui o mapa do Rio Doce e o percurso que aconteceu até chegar a Foz e fazer uma área de pluma sobre a região da costa capixaba, com reflexos tanto para o sul, até a altura de Vitória, como para o norte, até a Bahia. Então, as terras indígenas também do litoral foram vitimadas, não só os indígenas Krenak, como os índios do litoral, Tupiniquim e Guarani. Aqui algumas imagens que a gente vê a quantidade de peixes que morreram, peixes comercialmente importantes. A pesca se tornou nula, então todo mundo que dependia da pesca perdeu esse atributo, né? Animais de criação também, muitos foram. E a lama, por onde ela passou, depois que ela passou, ela praticamente fez uma capa impermeabilizadora,
quem tinha terra, onde a lama passou por cima e depois ela escoou, drenou, ficou praticamente um cimento, onde não nascia nada embaixo. Então, proprietários de terra às margens do Rio Doce também foram vítimas. Não é só o canal do rio, né? Foi estragos de grandes dimensões. E, é lógico, a população foi muito atingida. A água potável deixou de ser recebida, o Rio Doce não podia mais abastecer as comunidades e dele dependiam. As populações indígenas ficaram isoladas. Os Krenak, que são no Médio Vale, eles fizeram manifestações, a população também fez contra a mineradora. Então, foi uma mobilização muito grande, muito forte, e a população se reuniu e criou uma comitiva de atingidos pela lama do Rio Doce. Essa comitiva ela foi na Comissão de Direitos Humanos em Londres para falar sobre a violação dos direitos humanos que eles sofreram. Então, eles produziram um documento alusivo, alencando todos os estragos que foram feitos sobre suas vidas e caíram sobre suas cabeças de um dia para outro um rompimento da barragem. Então, aí, algumas situações que aconteceram em decorrência dessa derramamento, a morte e desaparecidos, população desalojada, vínculos sociais rompidos, destruição de áreas de vegetação, fauna silvestre, acabou, rios assoreados pela lama, água interrompida para abastecimento público, turismo acabou, enfraquecimento dos serviços ecossistêmicos que ocorrem naturalmente, né? Serviços de polinizadores, de serviços e a natureza presta para nós e nós às vezes não prestamos atenção, também foram enfraquecidos. Padrão da qualidade da água, de uma maneira geral, caiu. E a sensação de desamparo que ficou na população ribeirinha e até das populações nas cidades ao longo do Vale do Rio Doce. Todas essas são situações reais e aconteceram de 2005 e foram perdurando. Para resolver essas situações, e era uma grande catástrofe, não foi fácil. Lembrando ainda a questão dos povos indígenas, e tinham suas terras já atravessadas pela linha férrea do trem de minério da Vale, e vai de Vitória a Minas, a estrada de ferro Vitória a Minas atravessa as terras indígenas Krenak. As terras não estão completamente demarcadas, a demarcação ainda está em litígio, e o direito à memória e à cultura do povo indígena Krenak também foi desrespeitado. É diferente de nós, descendentes do colonizador europeu, os povos indígenas, eles têm o rio como uma entidade. Então, o Rio Doce é o Uatu, uma entidade que é respeitada pela comunidade Krenak. Então, todos têm esse respeito pelo rio. De uma hora para o outro, o rio
foi vítima de um grande aporte de lama tóxica. Então, nós temos agora, passados 5 anos, o que foi feito? O Rio do Carmo, lá em cima, aonde rompeu a barragem no distrito de Bento Rodrigues, ele perdeu toda a sua vegetação ciliar. Para que não ocorresse erosão das margens, foi feita obras de contenção para poder segurar esses rejeitos que se acumularam nas margens. Foi feita contenção com pedras para que esse rejeito não voltasse a cair no rio quando houvesse chuvas fortes, né? Então, os poluentes orgânicos persistiram no solo e tentou-se minimizar os riscos de erosão. Então, o Rio do Carmo, depois de estabilizada há alguns anos após essa tragédia. Como eu falei, em Santa Cruz do Escalvado, a jusante da barragem de rejeitos foi para onde represou a lama, né? Então, a barragem, obviamente, deixou de funcionar para a geração de energia elétrica e uma grande quantidade de rejeitos ficou represada ali naquele ponto da barragem, né? Então, a gente tem um histórico de violência com as populações humanas e de violação também dos direitos fundamentais à vida, né? E na nossa Constituição está escrito: todos temos direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Tudo isso foi rompido. Antes da gente falar nas ações que foram feitas, eu só queria destacar alguns estudos que estão sendo feitos em relação ao Rio Doce, e ele passou a ser um painel de trabalhos. Então, a universidade, a UFES, tem vários estudos, vários colegas estão desenvolvendo projetos, trabalhos para avaliar questões em relação à biodiversidade do Rio Doce, em relação às pessoas. A gente tem várias ações em curso. E também Minas Gerais também está fazendo muita coisa do ponto de vista da sociedade civil. Algumas ONGs, como a Fundação Biodiversitas, capitaneou a lista de espécies ameaçadas do Rio Doce, cuja oficina aconteceu em Belo Horizonte em novembro de 2019. Nossa equipe aí do Instituto Nossos Riachos está trabalhando com estudos biogeográficos acerca do Rio Doce para estabelecer áreas prioritárias a conservar do ponto de vista da biodiversidade. Teses e dissertações estão sendo desenvolvidas por vários colegas, inclusive a nossa equipe também tem alunos trabalhando no Rio Doce. Então, tem várias iniciativas em andamento. Então, isso é só um parênteses, eu iria mostrar para vocês de outros estudos. Agora, as ações que couberam da responsabilidade da empresa Samarco, que é uma junção da BHP, Billington, anglo-australiana, e a Vale. Então, as duas são as principais acionistas da Samarco. O Ministério Público Federal protocolou um conjunto de ações
alusivas ao desastre de Mariana. Não só o Ministério Público Federal, mas como as esferas estaduais de Minas Gerais, Espírito Santo e a Defensoria Pública também ajuizou ações. Então, era uma quantidade vultuosa de recursos alinhavados pelos órgãos de defesa do meio ambiente e direitos humanos. Dentro dessa quantidade de ações protocoladas, foi feito o termo de transação e ajustamento de conduta, e com ele foi criada a Fundação Renova. Então, com a criação da Fundação Renova, a empresa ela deixou de atender aquelas ações protocoladas pelos ministérios e defensoria pública, e todas as ações passaram a ser efetuadas através da Renova, em relação à revitalização do Rio Doce. Então, se a Fundação Renova ela foi criada para executar programas socioambientais, passaram-se quase 5 anos, né, desde a assinatura em 2016 até agora, né? O que realmente saiu do papel dessa relação. Aqui uma imagem cadastrando ruínas de Bento Rodrigues, e a pesquisadora fazendo esse cadastro de partes das ruínas, porque, não sei se vocês sabiam, né, mas eu acho que devem saber, né, e Bento Rodrigues fazia parte da Rota do Ouro, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, e são os 2 distritos de Marianas mais duramente atingidos pela lama. Então, haviam igrejas, material sacro do século XVIII, e foram lavados, varridos pela lama. Então, patrimônio humano e se perdeu, como nós já comentamos, e também o patrimônio imaterial da perda histórica de objetos e fazem parte da história do lugar, né? Mariana é uma cidade, foi um centro importante, né? Então, essa perda aconteceu e foi muito grave. Então, para a gente pensar, o que foi feito pela Renova em termos de reparação? Então, a reparação foi feita principalmente em cima de 3 eixos: pessoas e comunidade, terra e água, e reconstrução e infraestrutura. Então, ao longo da bacia, a Fundação Renova atuou restabelecendo as estruturas para a própria empresa poder, se diz, voltar à cena, né? E também fazer algumas ações reparadoras tão necessárias, né? Que se esperava de uma fundação privada destinada à recuperação do Rio Doce. Então, a restauração da vida das famílias, ela foi muito morosa, e nem todos conseguiram o benefício. As pessoas que conseguiram o benefício e tiveram um aluguel social, algumas foram viver fora do seu ambiente de vida, né? Morar na cidade de Mariana, e perderam seu modus vivendi, o seu modo de vida, e moravam em pequenas comunidades, na roça, e passaram a viver um aluguel social e perderam sua função social.
Isso gerou, do ponto de vista da sociedade, casos de depressão, de alcoolismo, e preconceito também, porque a população rechaçava aquelas pessoas, e vive às custas da empresa. Então, tinha uma série de coisas que aconteceram nesses 4 anos que se passaram, e essas pessoas foram muito vítimas de tudo que aconteceu, né? Perderam totalmente seu modo de vida, passaram a viver na cidade onde eles não tinham nenhuma identificação. E ainda viver de uma doação, de um aluguel social da empresa. E aqueles que não conseguiram também, não conseguiram provar que tinham sido atingidos e não receberam nada. Então, tem várias coisas aí que aconteceram. Então, as contenções foram feitas, né, por parte da Fundação Renova, e justamente para que a empresa tivesse essa estrutura de novo. Porque o que acontece? Mariana, a cidade de Mariana, ela passou a viver em função da empresa. Então, pessoas que tinham negócios ligados ao turismo, à vida rural, à medida que a empresa absorveu essa cultura empresarial, foi absorvida pela população, a população passou a viver em função da empresa. A empresa passou a ser um sol, um holofote em torno dessas pessoas, né? Uma falsa luz, que seria elas dependentes desse tipo de atividade de mineração. Elas deixaram de fazer atividades que elas já faziam antes para assimilar a cultura empresarial e perderam totalmente a sua vida. Então, o que aconteceu? Com toda a tragédia, a população doida para a empresa voltar a abrir. E não sabem fazer outra coisa que não seja trabalhar nas empresas. Essa é uma questão social de grande gravidade, que acontece em vários lugares. Assimilação da cultura empresarial e dependência. Por isso aconteceu em Mariana, está acontecendo agora. Então, todas essas ações de reassentamento, compensação e restauração, algumas delas foram uma maquiagem. Nem todas foram realmente feitas. A empresa falou, como lema, Mariana nunca mais. E aí, o que aconteceu? Passou 3 anos, Brumadinho. Acidente também, grandes proporções, muito mais vítimas do que teve em Mariana, né? Então, quer dizer, a história só mudou de endereço. E as barragens de rejeitos continuam sendo barragens úmidas. Houve flexibilização da lei de barragens para poder continuar fazendo os mesmos tipos de barramento, de rejeitos molhado, e é sujeito a esse tipo de acidente, de rompimento. Então, Mariana nunca mais foi só um nome bonito, mas que não traduz na realidade da cultura da empresa, em relação ao compromisso social com a sua população, e vive e depende dela. E o que aconteceu? Não sei se vocês sabem, né? Mas semana passada a Renova acabou. Então, depois de eles terem gasto, estabelecido 42 programas em andamento de ações ambientais, sociais e de reconstrução, e dos compromissos assumidos com os parceiros,
essa Fundação Renova, ela rescindiu unilateralmente o contrato. Então, a interrupção do programa aconteceu no dia 30 de setembro. Fechou setembro, acabou a Renova. Então, agora em outubro, não tem mais a Fundação Renova. Então, a proteção ao meio ambiente, as ações civil públicas e as ações de proteção social, de uma hora para outra, chega, acabou. Então, não é mais dados de reparação e nem estratégias para reduzir os prejuízos causados à natureza. E o que vai acontecer com o Rio Doce? Como é que vai ficar o tratamento da água do Rio Doce, que agora, para abastecimento, ele vai exigir sempre um super tratamento para poder... Da onde vai vir esse recurso? A empresa está tirando. A atuação da Renova, ela sempre foi questionada. A falta de autonomia em relação à empresa, um excesso de propaganda é bonzinho e está ajudando, e o investimento social sempre assim, com palavras assim, foi um acidente, não falar que foi sido uma tragédia, né? Então, a Renova, ela rompeu o contrato com a universidade, rompendo esse contrato com a universidade e com mais 28 instituições associadas, esse elo da cadeia da Renova e dialogava com a universidade, ele deixa de existir. A Fundação Renova segue, mas não mais parceira da universidade. A Renova persiste, mas ela rompeu com a universidade, tá? Então, esse rompimento unilateral e precisa ser avaliado e conversado, né? Então, uma série de ações, elas deixaram de ser, de ganhar continuidade. A Renova segue, mas agora com outros objetivos, e não é mais a parceria com a universidade e instituições de pesquisa, né? Então, foi anunciada, está nos principais jornais, então, essa é uma coisa que a gente pode pensar e trabalhar. A Renova segue sendo um importante braço de representação das mineradoras. Bom, a situação não está legal, né? A gente viu aí uma série de coisas que foram feitas, realmente se gastou um recurso, mas alguns compromissos ficaram em aberto. A questão não é se a Samarco vai continuar, quais são os compromissos da Renova. O que acontece? A gente tem a mega mineração acontecendo aí de uma maneira como se fosse a salvação. Não, mas a gente precisa dos produtos gerados pelas mineradoras, não podemos deixar de tirar o minério, não tem como, vamos acabar com as montanhas de Minas Gerais. Longe de ser uma salvação, a atividade de mega mineração é uma condenação social, ambiental e até econômica. Como a gente vai ter um desenvolvimento infinito se o planeta é finito? Uma floresta em pé, um rio limpo, solos, essa prática destrutiva, ela deixa um prejuízo coletivo, onde todos nós pagamos, né? O prejuízo é insubstituível do meio ambiente. Aqui um pedaço do muro da igreja de Bento Rodrigues, a igreja do século XVIII, que foi soterrada e destruída. Algumas soluções possíveis e já foram encontradas em outros países
tanto da América Latina como outros países da Oceania, os direitos da natureza. Equador, Bolívia, Nova Zelândia e Estados Unidos já possuem nas suas legislações os direitos da natureza. Ao conceder direitos à natureza ou uma pessoa jurídica, você permite ela seja defensável. Então, você pode medir uma ação como Rio Doce sendo favorecido daquela ação, né? Isso pode nos ajudar a conter esses processos de degradação. Então, eu considero que os direitos da natureza assumidos na Constituição sejam uma mudança factível, realmente, da gente ter juízo de valores diferenciados. E também que o Rio Doce, o atu do povo Krenak, continue a viver. Então, é a esperança que a gente possa ter uma cortina, o Rio Doce se abra uma cortina de esperança. Obrigado, gente, pela oportunidade aí de falar um pouquinho. Eu não sei se eu estiquei o tempo, mas muito obrigada, viu? Ei, professora, tá tudo certo. Muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Você trouxe para a gente uma perspectiva muito importante e assustadora, uma perspectiva crítica disso tudo que aconteceu. A gente tem algumas perguntinhas, né? Eu vou ler a pergunta, aí você pode responder, tá bom? Primeira pergunta da nossa colega Sasha. Nessa situação, qual a linha que separa um acidente, né, uma tragédia acidental, do crime ambiental? Então, Sasha, obrigado pela sua pergunta. Acidente e crime ambiental. No caso, a proporção do acidente foi muito grande, né? A gente fala acidente, mas acidente é crime ambiental. A barragem do complexo de Germano, onde está a barragem no distrito de Bento Rodrigues, ela havia sido feita uma obra de alteamento da barragem, e era tipo, não, cabe mais um pouquinho de rejeito aí, vamos subir para caber mais. Então, estava sendo feito um processo e era tipo para explodir mesmo, né? Ela já estava cheia, em vez de encerrar o processo de deposição do rejeito, não, altearam para caber mais. Então, estourou e foi tudo embora. Então, foi um crime ambiental. Nesse caso do Rio Doce, foi crime ambiental mesmo. Tem situações que realmente são acidentes, mas no caso do Rio Doce, não. Foi crime ambiental. Entendi, professor. Acho que dá tempo para fazer mais uma pergunta aqui, do Edu Batista Guerra. Resta alguma credibilidade no Renova, agora que romperam unilateralmente o acordo com instituições públicas de pesquisa, como a UFES? Olha, a credibilidade já estava bastante abalada. Tanto que alguns atingidos, como, por exemplo, os povos indígenas, Krenak, Tupiniquim e Guarani, eles recusaram a entrada da Renova nos seus territórios. Então, já havia um clima de desconfiança da Renova representar o braço da empresa. E esse clima persiste agora, rompendo o compromisso com o poder público, a gente tem ainda mais ainda essa dificuldade de acreditar, de dar crédito à Fundação Renova diante de tudo que aconteceu. Se antes já não tinha tanta confiança, agora então, né, a gente fica muito refém, né? O que será do Rio Doce? Da tragédia anunciada. Principalmente quando a gente pensa que a tragédia do Rio Doce foi uma tragédia anunciada, não é verdade?
era previsível que fosse acontecer. E quantas barragens ainda existem? Quantos Brumadinhos, quantos Mariana vão precisar acontecer de novo, né? Até e a gente tenha uma outra maneira de ver essa questão. Existem outras técnicas e não seja... Tem barragem a seco, mas é mais caro. Então, a ganância e o lucro à frente da vida e do ambiente. Perfeito, professora. Professora, de novo, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente não tem mais tempo para continuar respondendo as perguntas aqui ao vivo, mas só que aqui na nossa plataforma tem um ícone que chama Q&A. E tem 2 perguntas. Você pode responder, se você preferir, a gente pode mandar para o seu e-mail. Eu gostaria de responder, se vocês puderem me passar. Eu respondo agora mesmo, no chat, né? Sim, pode ser. Bom? Tá bom, a gente vai passar sim. E você pode clicar aqui no Q&A. Tá bom, professora. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos, foi um grande prazer, viu? Sim, foi maravilhoso. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, obrigada.